E aí, Padawans da Física, bora para mais uma aula hoje sobre acústica. Você já viu aquelas questões de física que falam sobre som, propagação do som, eco? Beleza. Então é hoje que você vai aprender sobre isso. Bora pra frente. Sem enrolação, lembra, bota Detona Física no Instagram, Detona Física no TikTok, me segue lá e, por favor, lembre de se inscrever também aqui no meu canal para você receber as melhores aulas de física que vão te ajudar a entender tudo da física e também da matemática. Eu tenho muito vídeo de matemática e depois confere lá. Galera, compressões e expansões no ar que produzem ondas mecânicas. Então, olha só, lembrando que essa aula aqui eu já vou entender que você já sabe alguns conceitos básicos de ondulatória. Você não pode já começar assistindo essa aula aqui, tá? Então, bota na playlist de ondulatória que tá aqui, procura, clica em playlist ondulatória, assiste as aulas anteriores para você entender os conceitos básicos e poder entender bem essa aula aqui, tá bom? Então, olha só, tem um exemplo aí de um prato de bateria, né? Como o som é produzido? A gente dá uma pancada no prato, ele vibra o ar e assim cria essa perturbação que se propaga e chega aos nossos ouvidos, que a gente chama de som. O som é uma onda mecânica. Tudo isso está explicado na última aula, certo? Que a onda mecânica é uma onda que precisa de um meio para se propagar. E isso aqui, o som é uma onda mecânica e longitudinal. Para dúvidas sobre o que é onda mecânica, onda longitudinal, confere a aula anterior, beleza? Bom, o som é uma onda capaz de se propagar pelo ar e por outros meios a partir da vibração das suas moléculas. Então o som ele pode se propagar no ar, pode se propagar nos sólidos, pode se propagar nos líquidos, só que aquele detalhe, ele precisa de um meio para que ele se propague. Por isso que no espaço, no vácuo, não existe som. Essa é uma característica muito importante do som, certo? Bom, basicamente, de forma simples, é como o som se propaga. Por exemplo, numa caixa de som, a corrente elétrica vem, atravessa aqui, cria uma vibração no alto-falante. Essa vibração vibra as moléculas de ar, as partículas, que vão vibrar com um certo comprimento de onda, numa certa frequência, e vai chegar até os nossos ouvidos, nas células adequadas para captar essa informação e transformar num pulso elétrico que o nosso cérebro vai discernir o que está acontecendo. Beleza? Tipos de som. Interessante a gente reforçar isso aqui. Existem muitos sons por aí, só que a gente, ser humano, não é capaz de ouvir todos eles. A gente só consegue ouvir sons que vão de 20 Hz de frequência até 20.000 Hz. Sons dentro dessa faixa aqui, a gente chama de som audível, a gente consegue ouvir. Sons com frequência menor do que 20, a gente chama de infrassom. Som com frequências maiores que 20.000 Hz, a gente chama de ultrassom. Esses sons que existem estão por aí, mas o nosso ouvido não consegue identificar. Eles passam e a gente nem percebe o que está acontecendo. Aquele exame, provavelmente você já fez ou você já viu alguém fazendo um exame de ultrassom. É uma onda sonora que foi produzida ali no aparelho. Mas a gente escuta alguma coisa? Nada. Porque são ondas sonoras além da nossa capacidade auditiva. Dependendo do ser vivo, ele consegue escutar faixas maiores ou dentro ali do infrassom. Por exemplo, nós seres humanos, a gente consegue ouvir de 20 a 20.000. Um golfinho, ele consegue ouvir de 150 a 150.000 Hz. Então ele escuta muito no ultrassom. Um cachorro, ele consegue ouvir a partir de 15 Hz. Então existem infrassons que o cachorro consegue ouvir. Então isso aqui é só questão de curiosidade, né? Claro que você não precisa decorar isso daqui. O morcego, ele só escuta ultrassom. Opa, desculpa. De 1000 Hz
Ele não escuta infrassom, né? Mas ele também escuta a nossa faixa audível aqui. Então assim, você não precisa decorar isso, eu trouxe mais isso aqui como uma curiosidade, porque são informações interessantes da física, né? Mas bora lá. Beleza, a velocidade do som. A velocidade de propagação do som depende diretamente de fatores como a elasticidade do meio. Quanto mais elástico for o meio, maior será a velocidade de propagação das ondas sonoras em seu interior. Basicamente, resumindo, lembra, toda onda, a velocidade dela altera dependendo de onde ela está atravessando. Se uma onda atravessa o ar, vai ter uma velocidade. Se a onda atravessa a água, vai ter outra velocidade. Se a onda está atravessando um material metálico sólido, vai ter outra velocidade. Então, o som também acontece isso. Dependendo de onde o som é produzido e por onde ele propaga, ele vai ter uma velocidade diferente. Botei só alguns exemplos aqui, né? A velocidade do som no ar, aproximadamente 344, é muito utilizado o valor de 340 metros por segundo para facilitar os cálculos, né? A velocidade do som na água, 1480. A velocidade do som no alumínio, 5150 metros por segundo. Então lembra, o som ele é mais rápido nos sólidos. Vez ou outra aparece nas questões. Então a velocidade do som nos sólidos é maior que a velocidade do som nos líquidos, que é maior que a velocidade do som nos gases. Então nos gases o som é um pouquinho mais devagar e nos sólidos bem mais rápido, ok? A velocidade do som ela também tem um lancezinho com a temperatura. Eu trouxe aqui só por curiosidade. A velocidade do som seria uma equaçãozinha, né? 331 mais 0,6, onde esse 0,6 é a temperatura da situação que a questão está abordando, tá? Mas se você está estudando ondulatório no ensino fundamental, você está oitavo, nono ano, ou você está no ensino médio regular com foco somente no Enem, não precisa se preocupar com isso aqui não, tá? Foi só uma curiosidade, ó. Porque eu botei, ó, sob temperatura de 30 graus Celsius, a velocidade do som é aproximadamente 350 metros por segundo, enquanto para que uma temperatura de 21 graus Celsius, sua velocidade é de 344 metros por segundo. Ou seja, a temperatura ela também influencia na velocidade do som. Mas não se preocupa, é só uma informação extra para ficar mais interessante para você. O Enem nunca cobrou esse negócio não, espero que ele continue não cobrando para você não ter que decorar mais uma fórmula e ficar mais complicado ainda, não é verdade? Mas bora lá. Sonic Boom, você já ouviu falar sobre isso? Antes, espera aí, nós temos aqui aproximadamente quase 8 minutos de aula. Se você ainda está aqui é porque você está gostando, está aprendendo, então já deixou o like, já se inscreveu aqui no canal? Eu tenho aulas de física, dicas de matemática, aulas de matemática um pouquinho mais complexas. Então aqui, nesse canal, você pode aprender tudo que você precisa para ir bem em física e matemática. Então, quebra essa, deixa o like e dá um pulinho lá no Instagram e no TikTok após terminar o vídeo e me segue lá também, beleza? Sonic Boom. Não sei se todo mundo entendeu a referência aqui, né? Coloque aqui nos comentários se você entendeu a referência. É o som associado às ondas de choque criadas por um objeto viajando através do ar com uma velocidade maior do que o som. Alguns aviões, alguns caças específicos, eles conseguem ser mais rápido do que o som ali no ar. Então, quando eles rompem a barreira do som, ou seja, naquele instante que eles conseguem estar mais rápido do que o som, acontece esse fenômeno chamado Sonic Boom. Então, aqui é uma foto de do momento exato que isso aqui aconteceu. Para quem não entendeu a referência, né, é o nome do... Esse aqui é o Guile do Street Fighter e Sonic Boom é o nome do ataque dele. Ou seja, ele cria eu nem lembro direito, ele faz um negócio assim de energia, né? Tanto tempo que eu não jogo Street Fighter, mas viaja na velocidade do som. Então é um golpe muito rápido, né? Beleza. Qualidades fisiológicas do som. Aqui, eita, presta atenção nesse negócio aqui, que é onde o pessoal se confunde demais. Ó, a altura associada
a distinção entre grave e agudo. Olha só, gente. No nosso dia a dia, quando o som tem um volume muito alto, o som está muito forte, a gente fala, eita cara, esse som está muito alto, ó, abaixa o som aí. Ou então, se você não está ouvindo direito a televisão, o vídeo, ei, aumenta esse som aí, aumenta o som, abaixa o som. A gente está querendo dizer o quê? Aumenta a intensidade, diminui a intensidade, deixa o som mais forte, deixa o som mais fraco, mas no dia a dia é uma coisa. A gente usa esse conceito errado. A altura do som, ela está relacionada com a frequência e vai me dizer se um som é grave ou agudo. Então, um som de alta... Ó, isso aqui é uma onda de alta frequência. Então, isso aqui é um som agudo. Isso aqui, ó, é uma onda de baixa frequência. Então, isso aqui é um som grave. Eu não sei se você entende um pouquinho de música, mas aqueles homens que cantam bem grave, existe o tenor, que é o cara que canta agudo, e existe o cara que canta grave. O nome do cara que canta grave é baixo. Por que baixo? Porque ele canta baixinho, com a voz bem baixinha assim? Não, é porque ele canta com uma voz grave. Aquele instrumento também, que você já deve ter visto, o baixo, que parece com uma guitarra, parece com um violão, né? Quando alguém toca baixo, o som não fica baixinho, 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 o som tá bem baixinho. Não, fica um som bem gigantesco assim, né? O baixo ele produz um som muito forte, só que é um som grave. Então lembra, a altura tem a ver com a frequência. Quanto maior a frequência de uma onda, mais agudo o som. Quanto menor a frequência do som, mais grave. No geral, generalizando, mulheres têm voz com uma frequência maior e homens têm uma voz com uma frequência menor, de forma generalizada, né? A intensidade, que é o bom e velho volume. O volume do som, ele tem a ver com a amplitude, ó. O que é a amplitude da onda? Essa distânciazinha aqui, ó. Quando você fala baixinho, você está produzindo um som com uma baixa amplitude. Quando eu falo mais alto, eu estou produzindo um som com maior amplitude. Beleza? Então, quando você quer aumentar o volume do som, você quer um som mais forte, o correto não seria aumenta o som, aumenta a altura, fala mais alto, seria aumente a intensidade, né? Claro que no nosso dia a dia a gente não vai falar desse jeito, mas você precisa entender para resolver as questões de física. Então a altura tem a ver com a frequência, que vai diferenciar grave e agudo. A intensidade, que é o que a gente chama de volume, né, vai me dizer se um som é forte ou fraco e tem a ver com a amplitude. Beleza? E só uma curiosidade aqui também sobre intensidade sonora. A intensidade sonora é comumente medida em decibéis, você talvez já tenha ouvido essa palavra. Então, sons a partir de 110, 120 decibéis, eles podem, a partir dali, se aumentar a intensidade do som, eles podem começar a fazer o seu ouvido doer. Então, ó, só aqui, ó, uma conversa normal, ela vai de 50 a 70 decibéis, uma sala silenciosa, 30, 40 decibéis. Então, só uma curiosidade aí para vocês. Beleza? Bom, outra característica importante é o timbre. Você talvez já tenha ido para algum lugar e tinha uma apresentação musical naquele lugar e tinha, sei lá, violão, guitarra, baixo, teclado. Aí o violão deu um dó, a guitarra deu a mesma nota, mesmo acorde dó, o baixo deu a nota dó, tudo é dó, tudo é dó. Mas você conseguiu diferenciar. Ah, ali é o violão, ali é a guitarra, ali é o baixo. O que faz, qual é a característica que a gente consegue diferenciar da onde vem o som? Tipo, ah, não, isso ali é a guitarra, ali é o violão. Ou a voz das pessoas. Você já ouviu duas pessoas cantando, que elas estavam cantando bem igualzinho, mas ainda assim, pronto, você botou um fone e tem dois cantores que você gosta cantando.
Aí você identifica, ah, agora é o fulano que está cantando. Ah, agora é o cicrano que está cantando. Mesmo que eles estejam cantando a mesma música, com a mesma melodia, com as mesmas notas, você consegue diferenciar a voz de cada um. Por quê? Isso aí é uma característica é a marca do timbre. Característica que permite diferenciar sons de uma mesma frequência. Então, se você tem instrumentos diferentes, eles vão ter timbres diferentes. Então, para simplificar, você vai imaginar que o timbre é o formato da onda sonora. Então, esse aqui é o formato, isso aqui é um diapasão. Então, esse aqui é o formato da onda que sai do diapasão. Esse aqui é o formato da onda que sai do... Eu acho que isso aqui é um oboé. Aqui aí uma pessoa falando, a onda já tem esse formato. Um violão, a onda já tem outro formato. Então, como cada pessoa, a onda sai num formato diferente, a gente percebe timbres diferentes. Você consegue... Se você fizer aí, pede para sua mãe, para seu pai, para sua avó, para seu tio, para seu irmão, para sua irmã, sei lá, alguém falar, se você tiver de olho fechado, você consegue saber quem está falando, porque cada pessoa tem um timbre. A onda que sai da voz da pessoa, da boca da pessoa, tem um formato específico. Então a sua voz tem um formato bem específico. Por mais que tenha outra pessoa que possa ter voz muito parecida, o seu timbre é único. Fenômenos sofridos pelo som. Agora a gente vai entrar, falei igual fenômenos sofridos pelo som. Bom, segunda e última parte dessa aula, agora eu faço aquela pergunta clássica. Já curtiu? Já se inscreveu? E não posso deixar de falar, galera, eu aqui embaixo também tem o meu WhatsApp. Se você quiser aulas online particulares de física, de matemática, você pode me chamar aqui no WhatsApp e a gente conversa e eu vejo o que eu posso ajudar você. Consultorias, enfim, coisas sobre concursos, Enem. Pode chamar aqui, conversa que eu vou ajudar vocês com o que vocês precisam. Beleza? Bora lá. Primeiro fenômeno sofrido pelo som é clássico, né? É a reflexão, é o nosso bom e velho eco. O eco você fala, aí como você falou, você escuta. Aí o som bate, volta e você escuta de novo. Você já vivenciou essa experiência, assim, de você estar num lugar, você dá um grito e depois escuta ele de novo? O nome disso é eco. Por que o eco acontece? Por causa da reflexão do som. O som bate em algum obstáculo, reflete, ou seja, volta e você escuta de novo o som que você produziu. Para que o eco você perceba bem o eco, o obstáculo tem que estar numa distância mínima de 17 metros e o intervalo do som tem que ser pelo menos 0,1 segundo. Por quê? Se o som for e voltar muito rápido, num intervalo de tempo menor do que 0,1 segundos, o nosso cérebro não vai conseguir identificar que foram dois sons diferentes, entendeu? Dois sons diferentes. Então, tem que ter pelo menos esse intervalo de tempo aqui. Aí o nosso cérebro entende que são sons distintos. Aí você tem essa sensação do eco. Beleza? Bom, exemplos, né, de onde a reflexão é utilizada. O exame de ultrassom. Isso aqui, ó, ele joga uma onda sonora que atinge o bebê, ou não necessariamente é usado só com grávidas, né? Aí essa onda sonora atinge o obstáculo, reflete, esse instrumento capta essa informação e o computador desenrola o resto criando a imagem, né? O sonar também. O navio, como é que os navios conseguem identificar? É o radar do navio, né? Aquele radar que ele consegue ver o que está aos arredores dele ali. Ele manda uma onda sonora, atinge um objeto, volta e tem um computador ali que faz o cálculo pelo tempo de ida e volta, ele consegue dizer a distância que o obstáculo está. Então, efeitos da reflexão. O som ele também sofre absorção. Alguns meios são capazes de absorver as ondas sonoras, funcionando assim como bons abafadores de som. Talvez, não sei se você já viu, né? Às vezes o pessoal quer fazer um estúdio caseiro, vai tocar e tal, não sei o que, aí bota aquelas bandejas de ovo assim colado por aí, ou isopor. Se você for num estúdio de música, num teatro, as paredes, o teto, tem uns negóciozinhos meio diferentes. Por quê?
Porque são materiais que absorvem o som. E por que eu vou querer materiais que absorvem o som nas paredes e no teto? Para que não tenha tanta reflexão. Então você produz o som atinge essas paredes e o teto e o chão e tal, e ele é absorvido. Então não fica aquele eco, aquela reverberação, aquele monte de som embolado. O som vai ficar mais gostoso de se ouvir. Então é absorção. O nome disso são câmaras anecoicas, locais específicos que tem componentes que vão absorver o som, certo? Então o som reflete e o som também pode ser absorvido. O som também pode sofrer refração. O que é isso? É quando o som muda o meio que ele está se propagando. Por exemplo, aqui no exame de ultrassom, inicialmente a onda sonora atravessa a pele, atravessa músculos, atravessa os fluidos que estão na barriga da mãe. Toda vez que a onda muda por onde ela está atravessando, atravessou a pele, aí passou para carne, músculo, então ela está atravessando agora um fluido. Então cada vez que a onda muda o meio por onde ela está atravessando, a gente diz que ela sofreu refração. A velocidade dela sofre uma alteraçãozinha. Também tem a difração. Difração do som faz com que ele atravesse frestas embaixo de portas e possa ser ouvido, por exemplo. Tem uma pessoa falando, tem outra pessoa aqui do outro lado do muro. Se você gritar, a pessoa te escuta. Por quê? Porque o som tem essa capacidade de desviar de obstáculos. O nome disso é difração. A difração também, por exemplo, tem duas pessoas conversando aqui, tem uma janela aberta aqui, aí tem um fofoqueiro bem desse lado. As pessoas estão conversando, a onda sonora vem, atravessa essa fenda, essa fresta e depois se espalha e quem estiver aqui consegue ouvir. Isso aqui também é difração, certo? Então difração é esse fenômeno da onda do som ele contornar obstáculos e também de atravessar brechas e se espalhar do outro lado, então dá para ouvir o que está acontecendo, tá bom? Tem a interferência também. A interferência são quando duas ondas se cruzam e interagem uma com a outra. Às vezes pode acontecer uma interferência chamada destrutiva, interferência construtiva, mas tem uma aula específica sobre interferência aqui. Eu ainda não carreguei, mas provavelmente quando você assistir essa aula eu já vou ter colocado a outra aula também. Mas basicamente interferências são quando duas ondas se cruzam e interagem, podendo até uma anular a outra. Os fones anti-ruídos, por exemplo, eles têm um microfonezinho aqui do lado de fora, que ele capta o som ambiente que está vindo, aquela barulheira, às vezes você está na academia, maior barulheira, ele capta o som que está chegando e produz uma onda, vou chamar assim, contrária à que está chegando. Então as ondas que vêm de fora, elas são anuladas, acontece uma interferência destrutiva e você não escuta tanto o som que está do lado de fora e escuta só a música que está vindo aqui do seu fone. E para finalizar, galera, o efeito Doppler. Existe uma equação matemática, só que a gente não vai trabalhar isso agora, é coisa para outra aula. Relacionado ao som, a gente tem que entender o seguinte: o efeito Doppler é uma alteração na frequência aparente, ou seja, ele é um fenômeno aparente. Você tem a impressão de que algo aconteceu, mas que não aconteceu na verdade. Um exemplo disso é quando uma ambulância está se deslocando com a sirene acionada, com a sirene bem alta. Você percebe, caso você nunca tenha percebido isso, tenta prestar atenção na próxima vez, ou então um carro com um som bem alto assim passando por você, você percebe que quando ele passa por você o som dá uma desafinada, faz tipo assim, faz um negócio estranho. Por quê? A fonte sonora é a sirene. Quando a fonte sonora está se deslocando em relação a um referencial, então quando o objeto está se aproximando, quando a fonte emissora de som está se aproximando, a gente escuta um som mais agudo. A pessoa que está se afastando da fonte sonora vai escutar uma frequência mais baixa, vai escutar um som mais grave. Mas
Importante, a sirene continua emitindo o mesmo som, mas só porque a fonte sonora está se deslocando, a pessoa que escuta o som diferente. É um efeito aparente, porque ela vai, o som tá estranho, mas na verdade o som tá normal. Mas é porque o fato da fonte sonora estar se deslocando cria esse estranheza no ouvido, né? Então, quando a fonte está se aproximando, você vai ouvir um som agudo, frequência mais alta. Quando ela está se afastando, você vai ouvir uma frequência mais baixa, vai ouvir um som mais grave. Beleza? Finalizamos aqui. Não esquece, me segue nas redes sociais, me chama aqui no WhatsApp para qualquer coisa e fica firme, galera. Continua estudando. Vamos detonar a física.